E teve alguma cassação assim, senador, mais ou menos, que teve, que pode falar? Teve, né, um caso público, acho que a gente pode falar dele. É o único do país, salvo engano, né? É o único, o único senador que foi cassado por motivação eleitoral. Em decorrência de um processo eleitoral. Que foi o caso da senadora Selma, né? Foi um caso aí que teve uma repercussão grande, inclusive nível nacional. Assustadora, diga-se de passagem. Foi uma coisa que você... Porque assim? Uma juíza, né? É. A gente falou, mas uma juíza deve saber aquela questão, né? Não é da área, né? E acho que não ficou nem 2 anos de mandato, né, Barbante? Não teve nem 2 anos. Foi menos de 2 anos. Foi menos porque teve aquela... A eleição depois teve... A eleição foi junto com a de prefeito, né, para senadora. Inclusive é uma das reclamações, né, que ela tece foi a velocidade com que foi julgado o processo dela, tanto no TRE quanto no TSE, né? Isso é uma... Eu lembro que na época ela bateu muito em cima disso na mídia, né? Mas esse caso, se vocês vão lembrar bem, decorreu de uma ação monitória que foi ajuizada por uma empresa de marketing, de comunicação, na Justiça Comum. Uma ação monitória por conta de uma quebra de contrato, enfim, que tinha sido feito. E teve um candidato a Senado que ajuizou a ação de investigação judicial eleitoral, que, se não salvo engano, é o Sebastião. Não sei se era do PROS, qual que era o partido dele. E foi protocolado uma cópia dessa ação monitória, com todos os documentos, foi protocolado no Ministério Público. Era um domingo, novamente, eu estava de plantão, horário de almoço, e eu tinha saído para almoçar, porque eu moro muito perto do Ministério Público, né? Muito perto. A sede hoje. E aí eu falei, não, vou almoçar, depois eu volto. E aí quando eu saí para almoçar, a vigilância me ligou, né? Quando você fica de plantão, fica com o seu telefone. Então qualquer pessoa que chega, liga pro plantonista. Falou, tem uma pessoa querendo protocolar um documento aqui. Aí eu falei, poxa, acabei de sair, né? Aí voltei. Eu lembro que eu não tinha almoçado, porque eu cheguei em casa e tive que voltar. E aí eu recebi o documento, tudo, fui começar a ler, aí que eu vi a gravidade das provas e eu fiquei por ali mesmo. Aí liguei pro chefe, procurador na época, né? Falei, corre aqui que temos que analisar isso aqui é um caso urgente. E aí nós entramos como litisconsorte, né? O Ministério Público, fiz uma petição no começo simples, simplesmente para poder aderir à ação, né? O Ministério Público, com alguns pedidos de produção de prova, né? E aí a ação se desenrolou, né? Basicamente com aquela documentação que foi apresentada, algumas provas testemunhais, que também ajudou. A tese da Selma, que foi apresentada, ela foi muito incongruente. Ela acabou ajudando na condenação, vamos dizer assim. Em vez de juntar provas a favor. Isso. Que uma das teses que foi apresentada, não sei se você vai lembrar, foi um aporte financeiro do suplente, né? Não sei se era 1.500.000, 1 milhão e alguma coisa, que foi depositado na conta dela, para fazer esses gastos pré-campanhas, né? Que tinha um contrato com essa empresa de comunicação, com todo um trabalho já desenvolvido, com material de marketing já pronto. O material impresso de campanha não estava impresso, mas estava todo desenhado, vamos dizer assim. Eu não sei como que se diz na linguagem da layout. Layout, isso. Layout estava pronto. Estava pronto já. E tinha todo um trabalho de acompanhamento, de rede social, né, os lugares que ela visitava. Todo esse trabalho foi remunerado com esse dinheiro. E como defesa, porque a gente sempre bateu na tecla que era um recurso clandestino, de origem clandestina, ela simplesmente alegou que era um empréstimo. Não, isso aí não foi uma doação. Foi um empréstimo e apresentou um contrato de empréstimo no processo. Só que nesse contrato, o bem dado de garantia é incompatível com o valor, né? Acho que era uma casa. E você via que não tinha compatibilidade, não tinha força. E outra coisa que chamou muita atenção minha foi que uma das pessoas que assina o contrato como testemunha, o contrato é de abril daquele ano, como se fosse um empréstimo feito lá em abril, logo quando ela pediu a exoneração do cargo de juíza. Ou aposentada, né? Não foi aposentada, salvo engano, não lembro. Não tem essa lembrança. Você é aposentada? E aí o rapaz que assina como testemunha no contrato,
Em juízo, ele disse que conheceu a Selma depois das convenções. Então, como que ele assinou um contrato como Sem testemunha conhecer. sem conhecer a pessoa, né? E teve outras coisas, outros dados, que a gente foi, com base nessa documentação, foi pedindo algumas quebras, algumas... E o empréstimo que ela fez, doutor? Fazia... E o que ela deu de... O empréstimo? Ela disse que era empréstimo ou venda de uma casa? Que Não, que era empréstimo. Era empréstimo. E o que deu de... E Ela deu de... Uma casa. Garantia? Uma garantia, uma Garantia casa, de que eu uma acho que era casa? dela, de propriedade dela. Eu acho que ela mesma declarou no registro de candidatura que essa casa valia uns 500 mil reais, mais ou menos. Né? E o valor era 1,5 milhão, né? Um E milhão 1,5 e meio. milhão de empréstimo. Isso aí também... 1.200.000. Isso, 1 milhão 1 milhão e 200. Isso aí, 1 milhão e isso aí 200. mexeu, isso aí também pegou, Ah, com no certeza. caso? Com certeza, porque já tinha todo o material. Porque assim, o material que nós tínhamos em mãos era de dinheiro que transitou à margem da legislação, né? Um recurso de Caixa 2. Quando ela tenta justificar, e essa justificativa não tem a mínima compatibilidade, é totalmente incoerente, pelo menos na minha percepção, isso só reforça aquela imputação inicial. Entendeu? Ela juntou prova contra ela mesma. Assim, ou na tentativa de se explicar não foi feliz, Não entendeu? foi. Tipo assim, acabou prejudicando. Não conseguiu formar uma tese consistente, né? E aí fez com que a cassação fosse inevitável. Fosse inevitável nesse caso. Eu acho que não houve... houve bastante protesto, né, com relação a isso, mas eu acho que não houve erro de juízo, né? Eu acho que foi acertada a cassação. A gente lamenta, o Ministério Público, uma coisa que as pessoas também têm que tirar da mente. Estou falando aqui uma defesa porque eu trabalhei muito tempo lá, né? As pessoas acham que a gente fica feliz. A gente costuma ainda usar como se eu fizesse parte, porque é recente. Mas o Ministério Público não fica feliz com a cassação. É dolorido, né? Isso é ruim para todos, para o candidato, para quem votou, para a população, para a credibilidade da democracia. Então isso não é para o TRE, para quem julga, para o juiz. Então não é uma situação confortável para ninguém. Mas o trabalho tem que ser feito. Né? Tá ali para isso, né? Sim. E, doutor, agora, se ela tivesse, por exemplo, como advogado, o doutor Elton, teria uma brecha para ela não ser cassada? Olha... Porque o nosso podcast já diz, como não ser cassado? Se tivesse, por exemplo... Já com essa situação concreta eu recomendaria, a orientação seria outra, né? Mas como já aconteceu o fato, vamos dizer assim... Certo, aconteceu o fato, mas no caso teria uma saída. Não sei se uma saída, mas o que daria para alegar, por exemplo, como o dinheiro advém de uma pessoa que compôs a chapa, né? Uhum. O primeiro suplente... Então não precisaria falar que era empréstimo, doação, é dinheiro do candidato, porque o suplente pode... Ele pode doar. Pode doar, e inclusive ele pode, como ele é pré-candidato, ele era pré-candidato, ele pode promover a sua imagem, como o TSE tem jurisprudência, muito embora a jurisprudência do TSE fala que é permitido fazer a promoção a promoção pessoal com recursos módicos, né? Ele como suplente poderia promover ela normal. E se ele prestasse conta como se fosse dele o mesmo dinheiro emprestando para a Selma, não teria cassação. Não sei se não teria por conta do volume, mas seria uma saída melhor do que foi apresentada. Olha, o recurso não foi. Esse recurso aqui não é empréstimo, é recurso, no caso do suplente. O suplente falando, né? O recurso é do suplente. Eu sou pré-candidato da chapa da Selma. E qual que é o meu interesse? Que a nossa chapa vença. Então nada mais razoável do que eu promover a imagem dela como cabeça de chapa, para que a gente consiga, pelo menos, chegar em pé de igualdade com quem é candidato à reeleição. Naquela época, entendeu? Então era um discurso, o único que eu vi, tá? Que poderia ajudar. Não sei se seria o suficiente. Mas isso se fosse feito desde o início, desde né? o início. O valor, né? Falar, mas é muito dinheiro aí. É esse que seria uma discussão que teria que ter um pouco mais de cuidado, de astúcia, vamos dizer assim. Porque a lei prevê um valor limite, né? Para campanha, no gasto. Mas para pré-campanha não tem limite. E a grande discussão é os gastos que ela... Para campanha. Quando começa a campanha, você tem um teto, limite de gasto. Sim. Na pré-campanha, que as pessoas costumam dizer que é a tal da promoção pessoal, né? Então, esse dinheiro foi para pré-campanha, né? Não tem limite. Só que uma parte desse dinheiro foi utilizada para pagar marketing, inclusive o que trabalhou na campanha,
foi utilizado para fazer o layout de material de campanha, ou seja, ela se antecipou à campanha. Ela se antecipou. Tinha jingle, tinha adesivo, tinha panfleto, tinha... Cometeu quase todos os erros. Entendeu? Tinha tudo. Se ficasse Tava só... tudo pronto, se ficasse só na questão do uso dos recursos para poder fazer aquela publicidade no Facebook, nas redes sociais, no Instagram, né, que é promovendo promoção pessoal, tô aqui fazendo reunião no tal lugar, entendeu? Conversando com moradores, sem essa pré-campanha, tá? Sem mencionar postulação de candidatura, número, nada. Ouvindo a população como pré, é normal hoje. Normal hoje. Mas a questão é de você interpretar o que é recurso módico, né? No caso dela, eu acho que, por exemplo, só para um dessas pessoas que trabalharam na campanha, realmente que foi o do marketing, foi um cheque de 200 mil, salvo engano. Que veio no dinheiro, a parte desse prestador de serviço da campanha foi pago com esse dinheiro. E esse cheque era dela? Era do suplente. Do suplente. Isso. Se eu não me engano, esse foi um caso que o cheque foi direto. Ele não passou pela Selma, foi direto para ele. Salvo engano. Teve um cheque que não passou pela conta da Selma. Foi direto? Direto para o prestador de serviço. Entendeu? Isso foi antes da campanha? Antes da campanha. Na pré-campanha. Isso aí, no caso, poderia? Não, o dinheiro do suplente. Não, nesse caso, não, o suplente pagou um prestador de serviço de campanha, com certo. dinheiro do Caixa 2. Isso aí é grave. Então isso aí foi... Esse aí não tinha como reverter. Não tinha como reverter. Não. Então cometeram vários erros desde o início da campanha. Salvo engano, esse cheque só foi descoberto porque esse cheque não fazia parte da discussão do processo de ação monitória, que envolvia a quebra de um contrato. Certo? Esse cheque só foi possível descobrir, salvo engano, tá, porque faz tempo já que esse processo que eu minutei, com a quebra de sigilo. Entendeu? Então, quer dizer, por conta do processo, teve a quebra de sigilo, foi puxar, apareceu mais cheque, falei, e esse cheque aqui? Porque pediu a quebra de sigilo dos dois, até para ver a movimentação. Então, esse cheque foi descoberto não por conta da ação monitória, eu não lembro a empresa agora que era de comunicação que teve esse rompimento, né? Mas pelo que eu soube nos bastidores, aí eu não posso afirmar que esse rompimento de contrato... Genos, isso. Genos at work. Foi um rompimento muito drástico. Houve um desentendimento e não houve um acerto, sentar e resolver de forma pacífica, né? Pelo que eu fiquei sabendo foi, olha, não quero mais você, não vou te pagar mais, já entendo que está pago, o que você fez até agora aqui já está quitado e vou contratar outra equipe, outra empresa. E aí você gerou um adversário, um adversário não, né? Você gerou como que a gente pode dizer? É um conflito comercial, exatamente, inoportuna possível. Que teria para fazer, entendeu? Ali foi, além das coisas ter vindo de mão beijada para o Ministério Público, vou ser bem sincero, né? O mérito nosso, o trabalho foi na instrução com relação ao oitiva de testemunha, saber fazer as perguntas certas, pedia as demais provas, né? Mas faltou orientação ali para a doutora Selma. Ela é uma pessoa de uma inteligência absurda, mas o trabalho dela como juíza, na minha opinião, não ajudou em nada como uma candidata, entendeu? Entendi. São mundos, realidades muito diferentes, né? E realmente eu não sei o que passou na cabeça dela, se aquilo era normal, se poderia fazer, se ela não viu os riscos que poderia ocasionar, né? Talvez tudo aquilo foi feito não na má fé, acreditando que era tudo lícito, entendeu? Que poderia ser feito sem nenhum problema. Inclusive, eu não sei se ela argumentou isso no processo, que os outros candidatos também fizeram a mesma coisa. Não é só eu que faço isso, todos os candidatos fazem. Ela estava apontando o dedo para cara de um outro deputado aí, né? Mas foi Maurício, até onde ela conseguiu mesmo se promover que e coisa e tal. Ela sabia que não era coisa lícita. Eu, do meu ponto de vista, não participei do processo, nada, mas eu acho que ali foi a arrogância dela mesmo. Desacreditar né? Nas consequências. Eu acho que como era ela, achou que não ia nem ser investigada. Não sei. Tanto que, se for pensar bem, até o caminho, a introdução do processo contra ela foi oblíquo, que o senhor fala que ele veio de uma monitória.
Ele não nasce como um processo eleitoral. Sim. Né? Se não tivesse essa monitora, não ia saber. Então, acho que ela não estava preocupada, não. Não ia saber mesmo. Esse foi o ponto. Não estava preocupado e não houve nenhum cuidado em cuidar. Não né? houve.